Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui, tá? Mais uma vez para estarmos dando continuidade às nossas lives, aos estudos da revista Compromisso, da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Hoje nós estamos com a lição de número 4, tá? Ela tem por título a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Então, nesse trimestre, nesse terceiro trimestre de 2020, nós estamos estudando a questão da oração. Então, quem acompanhou e quem não pôde acompanhar, por algum motivo, a gente não sabe, os vídeos estão lá no YouTube, tá certo? E também são postados lá no Facebook, tá bom? Da lição 1 até a lição 3 do terceiro trimestre, nós estamos com as postagens lá no nosso canal no YouTube e também na questão do Facebook. Tá? Hoje com a lição 4, se Deus assim nos permitir, até domingo que vem nós estaremos postando até a lição 6, tá bom? Pedindo a vocês que quem não for inscrito no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós só conseguiremos fazer lives por lá, pelo YouTube, quando a gente atingir 1000 inscritos. Tá? Nós estamos precisamente com 956 inscritos lá no YouTube. Então, faltando aí 44 inscritos para a gente atingir a meta de 1000 e que o YouTube possa estar liberando as nossas lives, tá certo? Por lá seria mais interessante, porque lá a gente não precisaria estar, por exemplo, a gente poderia estar gravando a live, ao vivo, e ao mesmo tempo já publicando no YouTube, tá certo? Aqui a gente grava pelo Facebook, tá bom? E a gente salva essa live para poder estar publicando lá no canal do YouTube. E no YouTube seria algo direto, certo? Então o texto base dessa lição está lá em Êxodo, capítulo 33, o verso 11, só a parte A do verso, que diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então esse é o texto base da nossa lição de número 4. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos capacite e possa estar nos instruindo para que a gente possa estar falando da sua palavra, falando das suas grandezas, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e lhe pedimos que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que estarão conosco na live, como também, ó Deus, estarão posteriormente vendo os vídeos que serão publicados. Deus, que o teu nome seja glorificado e que nós possamos diminuir e que o Senhor possa aparecer na nossa vida. Supra as nossas necessidades, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da lição, oração de Moisés. Orar é se comprometer, certo? O texto base a gente já leu, Êxodo 13, a parte A do verso 11. E a nossa introdução diz o seguinte: quem estiver acompanhando a live vai estar vendo, normalmente, e quem não puder acompanhar, devido à questão do horário, a gente vai estar postando como vídeo lá no YouTube e também aqui no Facebook, tá? Então diz assim: Moisés era um homem de oração. É possível encontrar Moisés orando em vários momentos da sua vida. Por exemplo, Moisés orou pelo faraó e pelo povo egípcio. Tá? Moisés entrou em intercessão pelo faraó e pelo povo egípcio. Moisés intercedeu por sua irmã Miriam quando esta contraiu lepra. Ela ficou leprosa, Miriam, e Moisés intercedeu a Deus para que Deus pudesse curá-la daquela enfermidade. Como castigo por ter se rebelado contra Deus, Moisés orou pelo povo, quando, depois dos relatos dos espias, este temeu ter que enfrentar os gigantes. Antes de Moisés entrar na terra prometida, ele enviou espias, pessoas para verem a terra.
para analisarem e trazerem a informação de como era aquela terra, certo? E a terra era realmente, como a tradução bíblica diz, manava leite e mel. Porém, a terra ela tinha gigantes, homens gigantes, tá certo? E isso fez com que o povo temesse. E o povo se rebelou contra Deus. Então, como castigo, né, Deus repreendeu o povo e Moisés intercedeu por eles, né, para que nada de mal viesse a acontecer. Tá certo? Moisés orou pelo povo quando este foi atacado por serpentes venenosas. Então, esse, na verdade, foi a punição, o castigo divino, devido à questão da rebelião do povo. Tá certo? Moisés orava e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Está lá em Êxodo 33, 11. Certo? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara no início dessa lição é o seguinte. Homem nenhum, tá? No nosso tempo e naquele tempo passado, naquele tempo lá dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, nessa questão aqui Moisés, não existia e não existe homem digno de ver Deus face a face. Certo? Nós não temos essa condição. Um dia nós iremos ver. A Bíblia diz que o nosso corpo nosso corpo corruptível, ele se tornará um corpo incorruptível. Mas isso não vai acontecer aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos um corpo corruptível, né? Aquele corpo que é fraco, aquele corpo que é sujeito à tentação, aquele corpo que é sujeito a cair, a fraquejar. Corruptível significa isso, aquilo que se corrompe. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não teremos a mínima condição de ver Deus face a face. Porém, a tradução bíblica, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, o verso 11, diz assim: E falava Moisés com Deus face a face, como qualquer homem fala com outro. Essa tradução, nós precisamos entender o seguinte. Tá? Quando diz que Moisés falava com Deus face a face, significa dizer que Moisés era ouvido por Deus. Moisés ele tinha intimidade com Deus. Tá? Não era que Moisés via a face de Deus. Não tinha como. Não tinha como. Certo? Em uma ocasião, a Bíblia diz que Moisés viu Deus, presenciou a imagem de Deus, porém de costa. Ele não conseguiu ver Deus face a face. Porque homem algum conseguiria tal façanha. Não tem como, tá certo? A nossa condição pecaminosa não nos dá a condição de ver Deus face a face. Só para que as pessoas que estão vendo o vídeo ou assistindo a nossa live possam entender que isso é uma tradução bíblica, tá certo? É uma tradução de muitas interpretações. Porém, em hipótese nenhuma, existe a condição de um homem humano, um ser humano, estar diante da face de Deus, vê-lo face a face. Não tem, tá certo? Então isso é uma tradução bíblica onde se aponta a questão de que Moisés tinha intimidade com Deus e aquilo que Moisés falava, Deus atendia, ouvia, tá certo? A tradução, na verdade, é essa. No texto selecionado, vimos que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei do próprio Deus. As Escrituras dizem que esse encontro entre Deus e Moisés durou longos 40 dias e 40 noites. Lembra que Moisés subiu no monte, né, e permaneceu por lá durante 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, o povo que havia permanecido no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. Isso acontece nos nossos dias hoje. O que aconteceu com o povo lá, o povo hebreu, acontece com a gente hoje. Porque nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos, carecemos todos os dias da graça de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, nesse mundo nós temos referências. Nós não podemos ter ninguém que substitua Deus. Ninguém. Porque ninguém é digno de substituir o Deus Todo-Poderoso. Isso aí a gente não vai conseguir nunca. Nem aqui e nem na eternidade. Tá certo? Mas a questão é que, como seres humanos, muitas vezes nós temos pessoas como referências. E isso não é pecado. Exemplo. Eu
tenho como uma referência de um homem de Deus o pastor Paulo Júnior. Eu tenho como uma referência de homem de Deus o cantor Sérgio Lopes. Mas isso não significa dizer que eu estou colocando o pastor Paulo Júnior ou o cantor Sérgio Lopes no lugar que só pertence a Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem uma referência humana dessas duas pessoas que me veio à mente aqui, porque são homens que transparecem, né, serem servos de Deus. Homens que falam a verdade, homens que buscam passar a imagem de santidade, e na verdade nós entendemos que é assim mesmo, e nós temos como referência, podemos até nos espelhar, não podemos adorar, nem idolatrar, porque a adoração ela só pertence a Deus, e a Bíblia diz que Deus ele não dá o seu louvor, nem a sua glória a ninguém, e quando Deus diz a ninguém, é a ninguém mesmo, tá certo? Então, aquele povo, o grande problema daquele povo não era ter Moisés como um líder. O grande problema daquele povo não era ter Moisés como uma referência, que Moisés, na verdade, era uma referência para aquele povo. O grande problema foi o que aconteceu. Quando diz assim, o povo então se voltou para Arão e pediu, levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. O grande problema foi esse. Eles tinham Moisés como um Deus. Eles tinham, a tradução bíblica diz que eles tinham Moisés como um ídolo. E isso não pode acontecer nem na minha vida e nem na sua vida. Quando Moisés subiu para receber a tábua dos 10 mandamentos, né, a lei escrita pelo próprio Deus, né, o povo se sentiu inseguro, o povo se sentiu sozinho, o povo se sentiu amedrontado. E querendo aqui não defender o povo, mas apresentar o lado da história, aquele povo, o povo hebreu foi um povo educado, né, na tradição egípcia. Onde lá no Egito existia vários deuses, certo? Se vocês prestarem atenção, existia um deus, um pseudo-deus no Egito chamado Anubis. Anubis era, se eu não estou enganado, metade cachorro, metade humano. Então eles tinham as suas supostas divindades, né, os egípcios tinham as suas supostas divindades, voltados para a questão humana e também para a questão animal. Tá? Então tinha Anubis, tinha Ra, tinha outros e outros deuses lá, certo? Que a gente poderia citar aqui. Então esse povo, eles, na ausência de Moisés, eles pediram a Arão, faz para nós um Deus, que vá adiante de nós. Eles estavam lembrando da tradição egípcia, que eles tinham deuses, tá? Eles viam os egípcios se curvarem a outros deuses, e eles entendiam que aqueles deuses ali, eles eram aqueles que guiavam o povo. Então isso é o grande problema é esse. O grande problema da humanidade é colocar alguém que não merece, ninguém é digno, no lugar que só pertence a Deus. Uma coisa que um tempo me perguntaram, e eu achei muito interessante, lá em Isaías 14, Ezequiel capítulo 38, 37, 38, fala sobre a queda de Lúcifer. E muitas pessoas dizem assim, o que fez Lúcifer cair foi a sua soberba. Foi ele querer se exaltar. Na verdade foi sim. Mas vamos entender o que foi que aconteceu. Lúcifer disse assim, subirei aos céus. Não tem problema nenhum, meu irmão, do homem subir ao céu. Não tem problema nenhum do homem ser famoso nessa terra. Não tem problema nenhum do homem ter privilégio nessa terra. Não tem problema nenhum do homem ter honra, uma honra dentro dos padrões normais nessa terra. Não tem problema nenhum. O que fez Lúcifer cair, o que fez Lúcifer se tornar diabo, demônio, foi porque ele disse assim, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O que acabou com Lúcifer foi isso. Ele queria ser igual a Deus e ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Pode ser o homem mais santo dessa terra, pode ser a pessoa que fez mais caridade no mundo,
mas ninguém chegará nem a 1/1000º da santidade de Deus. Ninguém chegará. Então o que derrubou Lúcifer foi isso. Foi a soberba no seu coração ao ponto de dizer que ele queria ser semelhante a Deus. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Tá certo? Então essa questão aqui, o povo pediu para que Arão confeccionasse um ídolo, um Deus, né, que fosse adiante deles, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Está lá em Êxodo 32, o verso 1. Apesar de todos os milagres realizados até aquele dia, parece que o povo ainda se sentia inseguro pelo fato de ter que andar com um Deus a quem eles não podiam ver, nem tocar e muito menos manipular. Eles faziam isso com relação aos supostos, os pseudos-deuses lá do Egito, né? Eles não estavam entendendo que com Deus, Deus Todo-Poderoso, eles não precisariam, como nós não precisamos, de nenhum ídolo, de nenhuma imagem, de nenhum homem para que possa abrir o caminho para que a gente chegue até Deus. Não, hoje, depois da vinda de Cristo, depois daquele sacrifício na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Deus, sem precisar de intermediário nenhum. Então o povo ainda estava temeroso com relação a essa situação aqui. Eles, no Egito, eles vivenciaram uma fase em que existia, para cada situação, existia um Deus palpável, uma imagem palpável. O próprio faraó era considerado a estrela da manhã. O próprio faraó era considerado a estrela da manhã. Então, querendo ou não, para os egípcios, o faraó era um suposto Deus também. É tanto que quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo, e quando Moisés disse, o eu sou, me enviou aqui, o Deus Todo-Poderoso, faraó estranhou. Por quê? Porque faraó disse, Deus sou eu. Faraó disse isso no seu coração, e a Moisés, não, peraí, o Deus do Egito sou eu. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Então, no decorrer da história lá do livro de Êxodo, vocês podem ver que em várias situações, quando Moisés chegava diante de Faraó, Faraó se apresentava como Deus. Então aquele povo estava nesse costume, tá certo? De estarem visivelmente vendo um Deus, né? Ou apalpando um Deus, ou estar ao lado de um Deus. E nesse caso aqui, quando Moisés subiu para receber aquela sentença, aquela lei, o povo ficou sozinho e achou aquela questão estranha. Os israelitas pediram para que Arão lhes fizesse um ídolo acessível e administrável. E Arão então lhes deu um bezerro de ouro. Por que um bezerro de ouro? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que um bezerro, né? Não há uma resposta no consenso entre os estudiosos. Para alguns, Arão inventa um Deus absurdo, uma imagem aleatória, a fim de evidenciar a loucura do povo, tanto que, quando questionado por Moisés, Arão respondeu, quando eles o trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Então, nesse caso aqui, Moisés foi perguntar a Arão o que era que tinha acontecido. E, aleatoriamente, a gente entende que ele fez por fazer. Mas Arão, ele também teve essa convivência lá no Egito e entendia que o bezerro, né, também fazia parte de uma cultura egípcia. Ou foi de fato o que aconteceu, ou Arão estava mentindo para os outros. O bezerro de ouro representava um elemento residual da religião egípcia. Era um elemento também lá dos egípcios, né? Onde a imagem de um touro representava o deus Apis. Pode ter sido que ele tenha feito aleatoriamente, e pode também ter sido que ele tenha feito a pedido de alguém ou a própria imaginação dele, não. Eu vou fazer uma imagem baseada no deus Apis, que era uma imagem, né, de um touro, de um bezerro. Sendo como for, a verdade é que o povo estava trocando o eu sou, que é o Deus Todo-Poderoso, por um ídolo. Isso é o perigo. Tá certo? Aqui é onde mora, na verdade, o perigo. Trocar Deus. A Bíblia diz, o salmista diz assim, os céus dos céus não poderão te conter. A Bíblia fala que Deus ele mede os oceanos com a concha das suas mãos. É um Deus todo-poderoso. A gente não entende isso, né? Nós não entendemos um Deus nessa grandeza. Nós sabemos que ele existe,
sabemos que Ele é galardoador daqueles que o buscam, sabemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue entender um Deus tão grande. Nós não conseguimos entender. E também não é para a gente entender não, porque se a gente entendesse Deus, Ele não seria Deus. Então eu quero trazer uma novidade, uma surpresa para vocês. Nós não vamos entender Deus nunca. Nunca. Porque Deus, Ele é Senhor. Ele é Deus. Tá certo? Esse episódio revela muito a respeito da natureza humana. Somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro e a sua vontade por ídolos mais identificados com os nossos planos e desejos. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, revelado nas Escrituras Sagradas, jamais será uma extensão de nós mesmos, dos nossos sonhos e vontades. Para o grande teólogo suíço do século XXI, Carl Beck, o verdadeiro Deus é totalmente outro. Isso significa dizer que Deus é totalmente diferente de nós, seres humanos. Isso aqui é importante. Deus, Ele é totalmente diferente de nós, seres humanos. Só para vocês entenderem essa afirmação do nosso estudo aqui, tá certo? Com relação a nós, seres humanos, nós somos regidos pelo Cronos. A medida de tempo que nós utilizamos, é o Cronos, que vem de cronologia, que vem de tempo, né? Aquela questão dos minutos, segundos, horas, dias, enfim. Então nós somos regidos por isso, nós entendemos o que é uma semana, um dia, 2 horas, 10 minutos, 1 ano, 10 anos. Nós entendemos o que é isso. Então isso está balizado no Cronos, que é o tempo que nós nos regemos. Para Deus esse tempo Cronos não existe. Pelo contrário, Deus é Senhor do tempo. Tá certo? Para Deus é o denominado Kairos. O que é isso? É o tempo dele. É o tempo dele. A Bíblia diz assim, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Entenda isso. Se para mim um dia é um dia, 10 anos é 10 anos, 20 anos é 20 anos, 100 anos são 100 anos, passou milhares de coisas pela minha vida. Se eu chegasse a ter esse tempo de 100 anos na Terra. Então, para mim, eu vou entender que 100 anos são 100 anos. Mas para Deus, a Bíblia diz que a mesma coisa de um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Entende esse tempo? Entende esse Deus? Né? E entenda um Deus que na mente dele, na minha mente, eu só entendo o seguinte. Existiu passado, aquilo que passou, presente, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, e futuro, aquilo que eu não sei. Tá? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, futuro para mim. Entenda um Deus que passado, presente e futuro na mente dele se mistura. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não dá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, porque ele presencia. Né? Ele presencia o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós devemos adorar, reverenciá-lo e amá-lo, respeitá-lo. É esse o Deus que a gente precisa fazer. É esse o Deus que a gente precisa entender. Como agradá-lo. Tá certo? Então a gente precisa ver isso. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: Deus, nesse exato momento, Deus está vendo Davi Pérez, há 43 anos atrás, nascendo. Né? Deus está vendo Davi Pérez agora, nessa live aqui, ele está presenciando esse momento. A Bíblia diz que ele está em todo canto, ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que ele está vendo Davi Pérez no futuro, ou sendo arrebatado, ou sendo sepultado. Então, passado, presente e futuro se misturam na cabeça de Deus, na mente do Senhor, tá certo? Então a gente não tem como entender um Deus que pensa dessa forma, que age dessa forma, certo? O que pensamos, sentimos, desejamos, compreendemos e realizamos. Desse modo, Deus não é um ser a ser descoberto pelos seres humanos a fim de obter a outorga de divindade. Nós só podemos saber quem Deus é porque Ele tomou a iniciativa de se revelar. Nós só podemos entender quem Deus é
porque ele tomou a iniciativa de se revelar. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu. Deus se revelou de um modo como não havia se revelado a nenhum outro povo. Esta é a razão que torna chocante a idolatria de Israel. Veja bem, quando aquele povo foi tirado do Egito, aquele povo ele veio com os costumes e tradições do Egito. É tanto que no decorrer da história, a gente vê o povo hebreu sentindo saudade das cebolas do Egito. Mas lá no deserto, Deus mandava todo dia o maná, Deus dava água, Deus mandou cordonizes para eles. Deus mandava à noite uma coluna de fogo para guiá-los pelo caminho que deviam ir e para amenizar o frio à noite no deserto. Deus colocava durante o decorrer do dia uma nuvem para também guiar o caminho e também para tirar, amenizar aquele sol escaldante do povo, senão o povo ia morrer no deserto. O deserto à noite geladíssimo, temperaturas abaixo de zero. E durante o dia sol escaldante, acima de 40 graus à sombra. Então o povo não teria, se não fosse uma providência divina, o povo na verdade não teria a mínima condição de sobreviver naquele período todo no deserto. Eles teriam sucumbido, teriam morrido, certo? E vale salientar que nós estamos falando aqui de um número aproximadamente aí de 2 milhões de pessoas. É muita gente. E Deus usou de misericórdia com 2 milhões de pessoas. E Deus, ele manteve 2 milhões de pessoas. Deus deu mantimento, comida, água a 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que as vestes não se rasgaram, os sapatos não se rasgaram, o povo não ficou fadigado, que Deus estava sustentando eles. Então Deus ele se manifestou ao povo por esse motivo que é inadmissível a idolatria egípcia naquele exato momento, porque Deus ele se revelou ao povo de uma forma como ele jamais tinha se revelado a povo algum, tá certo? O que precisamos perguntar é como o povo hebreu pôde trocar o eu sou por um ídolo. Se a gente for por essa linha de raciocínio aqui do autor, nós hoje poderíamos perguntar como é que o povo brasileiro, paraibano, campinense, pode trocar um Deus todo-poderoso por um ídolo. Quer um exemplo claro do agir de Deus na sua vida e na minha vida? Meu irmão, nós estamos no meio de uma pandemia mundial, onde estamos travando uma batalha contra um inimigo invisível, que nós não sabemos onde está, nem como é, sabemos somente das suas circunstâncias quando é contraído, os sintomas. Mas Deus te poupou, Deus não permitiu que você fosse contraído por esse vírus. Deus não permitiu que eu fosse infectado por esse vírus. Mas você podia dizer, para Davi, mas eu fui infectado, então quer dizer que eu sou inferior a vocês? De forma nenhuma, meu irmão. Ninguém é maior do que ninguém. Mas mesmo você sendo infectado, você que está me vendo agora, você foi infectado, Deus ele poupou a tua vida. Você foi curado, você se restabeleceu, você está hoje bem, você sentiu os sintomas da doença, mas a doença não conseguiu lhe vencer. Por quê? Porque Deus estava com você. Então Deus está se manifestando todo dia ao povo. Então é inadmissível o povo trocar um Deus todo-poderoso por um ídolo. Esta mesma perplexidade foi demonstrada pelo rei Davi. Assim trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. Está lá no Salmo 106, 20. Davi, indignado, ele diz, trocaram a imagem de um Deus todo-poderoso por a imagem de um animal que come capim, né? Falando aqui com relação ao boi. O que Davi está dizendo é que, ao trocar Deus por um ídolo, não foi Deus quem saiu perdendo, mas sim o povo. Deus, meu irmão, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Deus ele vai continuar sendo Senhor sobre todas as coisas do mesmo jeito. Querendo você ou não, aceitando você ou não. Tá? Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Que abriu mão da sua glória, isto é, da sua posição privilegiada de ter conhecido o verdadeiro Deus. Ao trocar Deus por um ídolo, o povo optou por uma condição existencial muito baixa,
abrindo mão da sua verdadeira vocação. Isto nos ensina muito a respeito da grande responsabilidade que temos diante da vida, pelo fato do Evangelho de Jesus ter entrado em nossos corações. Tá? Conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. Deus espera que seu povo viva à altura da revelação que recebeu. Deus quer que o seu povo viva como uma nação santa, um sacerdócio real, uma herança preciosa, mas o povo decidiu se rebaixar. Deus ele quer que você seja reconhecido e viva como filho de Deus. Mas a cada dia o povo ele está se rebaixando, trocando a divindade do Senhor por ídolos. Deus odeia a idolatria, não tanto porque ela é capaz de rebaixá-lo, mas sim porque ela faz com que o ser humano viva muito baixo da sua verdadeira vocação. Deus ele não aceita. A Bíblia diz que ele não dá o seu louvor e nem a sua glória a ninguém, nem a sua adoração às imagens de escultura. Tá bom? Nada contra os meus irmãos católicos, nada contra. Eu acredito sim que vai ter muito católico que vai se salvar, meu irmão. Eu acredito nisso. Mas para que haja salvação, é necessário que haja confissão de pecados e é também necessário que haja arrependimento, mudança de vida. Eu não estou falando de religião. Eu não estou dizendo que você tem de sair do catolicismo e vir e ser evangélico. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você tem de aceitar Jesus como Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor, você reconhece aquele sacrifício, Ele vai controlar a sua vida a partir daquele momento e você vai ser direcionado para o lugar que Ele quer que você esteja. Simples assim, tá certo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a baixeza moral da sociedade romana era, em grande parte, decorrente do pecado da idolatria. Certo? Se vocês analisarem direitinho, Paulo ele foi um dos protagonistas. Né? Quando Paulo chegou lá no Areópago, tinha um altar para vários deuses e tinha um altar onde tinha lá o Deus desconhecido. O povo tinha tanto receio de ter esquecido de algum Deus, temendo um castigo, uma repreensão divina, supostamente divina para eles, que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido. Foi ali que Paulo disse, é esse altar ao Deus desconhecido que eu vou pregar a vocês, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aquele que viveu, morreu, hoje vive e verteu o seu sangue para a salvação da humanidade. Então Paulo ele pregou Jesus naquele momento. Mas o povo romano, eles tinham essa carência de ter um Deus palpável, administrável. Tá certo? Então é por esse motivo que Deus ele abomina a idolatria, porque tira de Deus. Não vou dizer que tira de Deus. Deus ele não perde nada com isso. Deixa eu fazer minha fala aqui. A idolatria, tá certo? É uma afronta contra Deus. Por quê? Porque o ídolo ou a pessoa está recebendo o louvor e a adoração que pertence a Deus. Não pertence ao ídolo, não pertence à imagem, não pertence ao homem, pertence a Deus. É por esse motivo que Deus abomina a idolatria. A partir desse episódio, Deus começa a provocar Moisés. A primeira coisa que Deus faz é medir o grau de comprometimento de Moisés. Deus disse, vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Está lá em Êxodo 32, o verso 7. Deus olha para Moisés, fala com Moisés, e diz, desce lá, porque o teu povo lá, aquele povo que tu tirou da terra do Egito, ele está corrompido. Deus está chamando Moisés para dentro do problema. Moisés ia precisar se comprometer. Deus, em sua onisciência, sabia o que se passava no coração de Moisés. Entretanto, Deus quer que Moisés também saiba. Isso aqui me chama muita atenção para aquela situação rotineira que acontece na nossa vida, que às vezes a gente diz assim, eu não vou orar não, porque Deus sabe. Claro que Ele sabe. A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso, está em todo lugar. 7 bilhões de habitantes no planeta, Ele escuta a oração individualmente de cada um. Ele está diante de cada um. Olha que coisa doida da gente entender. O Deus que está ouvindo a gente agora, o Deus que está aí, eu não sei onde é que você está vendo essa live, esse vídeo, o Deus que está aí vendo, contemplando você,
É o Deus que está lá no Japão, na Ásia, na África. Davi, num dos seus salmos, ele disse o seguinte: se eu subir aos mais altos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, tu também ali estás. De onde eu poderei fugir da tua face? Não tem como escapar da face do Senhor. Não tem como escapar dos olhos de Deus. Tá certo? Então, Deus, ele sabia do coração de Moisés. Deus sabia da intenção de Moisés. Mas Deus queria que Moisés soubesse disso. Em seguida, assim como foi com Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo obstinado. Então, Deus falou para Moisés. Deus era amigo de Moisés. Deus falava com ele. Tá certo? Há boas razões para acreditarmos que assim, Deus estava claramente desafiando Moisés a orar. E foi claramente desafiando, e foi exatamente o que aconteceu. Moisés orou. Na sua oração, aprendemos coisas imprescindíveis à vida cristã. Então, quando Deus disse assim, desce, porque o povo que tu tirou da terra do Egito se corrompeu, Deus estava estimulando Moisés a orar. É o que ele faz com a gente hoje. Muitas vezes, algumas situações que aparecem na minha e na sua vida, é Deus dizendo que você não está orando, você não está buscando. Né? Uma coisa que eu acho interessante, não estou aqui dizendo que sou contra a questão de um cristão ter depressão. Somos humanos, meu irmão. A Bíblia diz que tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo também. Eu não estou dizendo que sou contra o cristão, o crente, ele ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. Não. Somos humanos. Enquanto nós estivermos nessa capa, nessa carne aqui, nós estamos sujeitos a tudo que tiver nessa terra. Mas uma coisa, eu sou contra. Ou você está pensando que eu não passo por problema. Ou você está pensando que homens da Bíblia não passaram por problema. Que é um exemplo claro para eu falar para vocês. José. José era um adolescente, meu irmão. Foi vendido pelos seus irmãos para trabalhar como escravo na casa de Potifar. José foi... houve uma armadilha da mulher de Potifar para José, onde ela tentou assediá-lo, né? Ela assediou ele, na verdade, só que ele não caiu. E além do mais, depois desse assédio, ela ainda mentiu. E ele passou, meu irmão, 13 anos preso. Injustamente. Um camarada como esse, um adolescente, se fosse nos dias de hoje, ele iria ficar revoltado. O pessoal chama de aborrecente. Ia tentar se matar. Ia tentar dar cabo da sua vida. E o que foi que ele fez? Ele buscou a Deus, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o kairós de Deus que eu falei no início da lição, a seu tempo, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que ansiedade, meu irmão? É preocupação além do normal. Ansiedade é preocupação além do normal. Quer um exemplo? Você faz um pedido de um objeto pela internet. Aí você pega o seu celular e fica rastreando o pedido. Eita, o pedido saiu de lá de onde eu pedi. Eita, o pedido chegou em São Paulo. Eita, o pedido chegou em Recife. Eita, vai chegar na Paraíba. E não chega. Você fica ansioso. Você rói unha. Você arranca seus cabelos. Você fica doente. Sua pressão é alterada. Sua glicose altera. Tudo no seu corpo altera por causa de uma ansiedade que você poderia ter jogado nas mãos do Senhor. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu estou precisando. O Senhor sabe que eu necessito disso. Então, eu gostaria que o Senhor intervisse nessa situação. Quer um exemplo claro? Pega um pneu e esse pneu ele suporta. Pega um pneu que ele suporte 30 libras. Tá certo? O pneu ele foi confeccionado para suportar uma pressão de 30 libras. Tenta colocar 40 libras nele para ver o que é que vai acontecer. O pneu vai estourar, meu irmão. Não fomos feitos para essa pressão absurda. A Bíblia diz que o próprio Deus ele diz que o homem não seria tentado além das suas possibilidades. Né?
Nós não seríamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Existe um limite. Do mesmo jeito, existe um limite para você se preocupar. Se preocupe dentro do limite, meu irmão. Se você passar do limite, a doença vai chegar. A crise de ansiedade vai chegar. A depressão vai chegar. A preocupação vai chegar. E a doença também vai chegar. E possivelmente a morte vai chegar precocemente também. Porque você não foi feito para isso. Mas você tem que entender que você tem um Deus, que você pode estar nesse exato momento onde você estiver, tomando banho, fazendo suas necessidades fisiológicas, dentro do banheiro, caminhando, dirigindo seu carro, deitado, almoçando, jantando, lanchando, trabalhando. Você pode transformar, meu irmão, o lugar que você está nesse exato momento, você pode transformar ele num altar de adoração a Deus. E tem muitas pessoas que entendem que oração é aquela oração de antes de dormir. Deus, abençoa, muito obrigado por esse dia, abençoa a minha noite, me dá um dia amanhã de paz. Pronto, e aí o cara apaga. Oração não é isso, meu irmão. Oração é um diálogo entre a criatura e o Criador. A oração é inconstante. Por isso que tem um hino que diz assim, em constante oração. Né? A gente precisa estar em constante oração com Deus. Né? Nós aprendemos duas coisas na oração de Moisés. A primeira lição que aprendemos é que as nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. Olha o que é que diz aqui. A oração de Moisés revela o quanto ele amadureceu, desde o dia em que Deus o havia chamado até aquele momento. Moisés era um homem que não se mostrava disposto a assumir responsabilidades. Ele tentou a todo custo convencer a Deus de que não era a pessoa certa para a missão de libertação do povo. Lembra lá que ele disse, né, que era pesado em língua, que ele não sabia falar, enfim. Ele jogou os argumentos humanos dele para Deus, quando Deus disse, vai te libertar o povo lá do Egito. Mas agora Moisés se mostrava completamente mudado. Ele está comprometido com a missão que Deus havia colocado em suas mãos, a ponto de desafiar o próprio Deus, dizendo, mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do livro que tu escreveste. Êxodo 33, 32. O que Moisés realmente estava falando para Deus foi, ou perdoa esse povo ou apaga-me. Moisés pede não apenas para ser excluído, mas esquecido. Deus não se intimidou diante da atitude de Moisés e deixou claro, riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Moisés, ele orou a Deus e disse assim, Deus, se o Senhor não perdoar esse povo que o Senhor me escolheu para tirar eles da terra do Egito, eu estou comprometido com eles, eu tenho de levar eles para uma terra que o Senhor mesmo disse que eu tenho de chegar lá com eles. Então, se o Senhor não perdoar esse povo, se o Senhor for destruir esse povo, destrói a mim também. Em outras palavras, Moisés quis dizer o seguinte, por que o Senhor me escolheu para eu morrer aqui, para destruir o povo aqui, perdoa o povo? Moisés estava dialogando com Deus, tá certo? Aqui podemos ver a figura de Jesus, que na cruz assumiu os nossos pecados para garantir a nossa salvação. Moisés aqui, nesse exato momento, é um tipo de Cristo, não é Cristo. É um tipo de Cristo que assumiu os pecados da humanidade. Nesse caso, Moisés estava pedindo a Deus o perdão dos pecados lá do povo, né? Jesus na cruz foi apagado por Deus, isto é, contado entre pecadores. Isto nos ensina que oração e compromisso sempre andam juntos. Foi do alto da cruz que Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Tá? Nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nos comprometemos. Você só ora de verdade quando você ora por um filho, se você é comprometido com seus filhos, com a sua esposa, com a sua vida espiritual, com a vida dos outros. Oração tem de ter comprometimento. Oração não é uma brincadeira. Eu sempre uso esse termo. Às vezes a gente vai falar com um juiz. Merece honra? Merece. Tá certo? Merece reverência humana?
merece, é um juiz, mas não é Deus. Certo? Merece ser honrado, respeitado, mas não é Deus. E nós, quando vamos diante de um homem desse, a gente tem de ir bem vestido, não pode ir de bermuda, não pode ir de sandália, tem de ir com a roupa decente, enfim, diante do Senhor. Reverência a Deus é isso. Não é que se você estiver nu, Deus não vai ouvir sua oração, não é isso. Mas a situação, o local, a circunstância onde você está, permite que você esteja sem roupa para falar com o Senhor. Às vezes, meu irmão, nós estamos deitados e Deus nos inquieta para a gente orar. E muitas vezes, deitado do jeito que nós estamos, nós oramos e Deus vai ouvir. Mas você está dentro do seu quarto, trancado, deitado, enrolado, dormindo, enfim. Mas você no meio do povo. Reverência. Tá certo? Então, comprometimento. É isso a primeira questão que nós vamos ver com relação à oração de Moisés, tá? A segunda lição que aprendemos é que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação. Moisés, em sua oração, se referiu à maneira como Deus havia redimido o seu povo, libertando da escravidão do Egito, e falou também das promessas de Deus feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Foi aquilo que a gente falou no início. Moisés disse: se o Senhor não perdoa esse povo, me risque, não me perdoe também, não me perdoe também não. Se o Senhor vai destruir esse povo, me destrua também. O Senhor está lembrado lá da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e a Jacó? Está refletindo, é esse povo. É isso, Moisés está passando isso para Deus. Isso é oração, meu irmão. Isso é oração, isso não é passar na cara de Deus, não. Quem somos nós para passar na cara de Deus? Não é isso, não. É você dialogar com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso. O Senhor sabe, Deus, que para me manter minha casa eu preciso de um trabalho. O Senhor sabe, Deus, que para manter a estrutura que eu tenho eu preciso disso. Então, Deus, tem misericórdia, me ajuda, abre as portas. Isso é uma oração, meu irmão. Deus, ele sabe do seu problema? Claro que ele sabe. Mas ele quer ouvir de você. Quando você fala, quando você diz assim, Deus, tu sabes, você não está mentindo não, você está dizendo, Deus, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe realmente. Mas quando você se ajoelha, ou entra no teu quarto, se senta na tua cama, ou em pé, ou deitado, ou qualquer coisa, você diz, Deus, tem misericórdia, me ajuda, eu estou precisando disso, disso e disso. Você não está dizendo que Deus é onisciente. Além de dizer que ele é onisciente, você está dizendo, Deus, tu és todo poderoso para resolver essa situação. Coloque a oração em prática. O que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo. O que simplesmente matar o povo no deserto seria jogar fora tudo o que havia sido feito até aquele dia. Uma questão de uma promessa que ele fez a Abraão, enfim. Uma vez iniciada a obra de salvação, ela precisa ser completa. Se Deus deixasse o seu povo perecer no deserto, isto poderia ser interpretado como um sinal de incapacidade de Deus em concluir o seu projeto de salvação. Olha onde é que Moisés foi. Por isso, Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Não dizer eles estão certos, não. Moisés, ele conversou com Deus a ponto de dizer assim, Deus, se o Senhor destruir esse povo agora, o seu propósito vai ficar onde? É isso que ele fez. Moisés orou implorando com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Orar é nos comprometer com os propósitos redentivos de Deus. Quer um exemplo claro de oração que surtiu efeito? Lembra lá do rei Ezequias? O profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias que estava, a Bíblia diz, estava com uma enfermidade mortal. Não sei qual era a enfermidade, nem quero saber. Mas disse que ele estava com enfermidade mortal, ele ia morrer. E o profeta chegou diante da cama dele e disse, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E saiu, foi embora. Deu o recado que Deus tinha mandado dar a Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, estava deitado, doente, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, ele disse, Senhor, não me mata.
Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é poderoso para reverter essa situação. O Senhor é poderoso para me curar dessa enfermidade. Foi isso que Ezequias disse. A Bíblia diz que antes do profeta chegar no pátio do palácio, Deus disse, volta, e diz a Ezequias que eu acrescentei 15 anos de vida a ele. Orar, meu irmão. Orar. Aqui também podemos ver a figura de Jesus como intercessor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: quem trará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é que esse texto quer dizer para a gente agora? Ore, meu irmão. Apresente a Deus, ele sabe, apresente a Deus os propósitos dele. Senhor, o Senhor falou comigo e disse que o seu propósito na minha vida é esse. Então, Deus, abre as portas. Envia uma pessoa. Deus, ele vai, meu irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você aqui para a gente encerrar, para a gente ir para a nossa conclusão. Deus, ele tem milhares de maneiras de falar comigo e com você. Lembra lá de Balaão? Ele falou com Balaão através de uma jumenta. Deus, ele pode falar comigo e com você de várias formas. Mas eu e você só podemos falar com Deus orando. Não tem outra maneira. Não tem outra. Nós só podemos falar com Deus orando. Então é necessário, a oração é necessário assim como um copo com água. É necessário quando a gente está com sede. Tá? Conclusão. Há uma coisa que nós precisamos saber. Se nós pertencemos a Jesus, ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unir a ele no compromisso com o povo de Deus. Orar é nos comprometer. Orar é assumir riscos. Gosto muito da definição da oração de Dallas Willard, que diz: oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Olha que frase aqui. Oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. É você apresentar a Deus o que Deus quer, que Deus já revelou para você que vai fazer na sua vida. Tá bom? Então essa foi a nossa lição 4. A oração de Moisés, orar é se comprometer. Acredito que amanhã nós estaremos ministrando a lição 5, que é oração e restauração. Texto base, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Texto muito conhecido do meio evangélico, tá bom? Amanhã a gente vai estar, se Deus assim nos permitir, ministrando a lição de número 5, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando a nossa transmissão, tá bom? Muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais essa noite, por mais essa transmissão. Que o Senhor possa ter sido glorificado na vida das pessoas que viram essa live. E aquelas pessoas que irão ver o vídeo, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e que elas possam, Deus, reconhecer Jesus como Senhor. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, nos dá uma noite feliz e uma noite tranquila, nos livra de todo mal e nos prepara, Deus, para o dia de amanhã, um dia de bênção e um dia de vitória na Tua presença. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amanhã estaremos, se Deus assim nos permitir, com a lição de número 5. Deus abençoe a todos.